Olá, meus queridos, muito bom dia a todos. Louvado seja Deus, vos saúdo com a paz de Jesus. Bem-vindos, hoje dia 23 de setembro de 2022. Louvado seja Deus, a igreja hoje, nesta sexta-feira, celebra a memória de São Pio de Pietrelcina, presbítero, um santo sacerdote tão recente que viveu na transição do século XX para o XXI e faleceu bem próximo de nós, se não me engano, 1968, próximo de nós. São Pio de Pietrelcina, cuja devoção se espalhou pelo nosso Brasil de maneira tão acentuada, rápida, né? Hoje nós celebramos a sua memória. Muito ele tem a nos ensinar, esse santo, não é verdade? Quero acolher os irmãos que nos cumprimentaram pelas mensagens, a Simone Melo, a Elisete Spinardi, Eliana Cândido, a Dona Santina Garcia, o Fábio Cerati, Edna Mendes, Ana Gomes, Ivanildo Dalacqua, bom dia. Antônio Espírito Santo, a Vera Maria Raposeiro, a Dona Oliveira, Jana Bagnoli, a Leonilda Aguiar, a Dona Joana Soares, a Rose Sampaio, Maria Souza, louvado seja Deus, bem-vindos todos, a Kátia, a minha mãe Ana, benção mãe, a Cristina Silveira, a Celinha Zag, Denise Amaral, bom dia, a Terezinha Rodrigues, Sueli Firmiano, Elisângela Brito, bom dia. A Elisângela trouxe uma intenção, quer agradecer a todos que rezaram pelo Pedro Henrique e já fez o transporte. Louvado seja Deus pelo seu agradecimento. Jussara Rodrigues Sensi, bom dia, bem-vinda. A Virgínia Pirana, Marta Barreto, a Nilda, José Augusto, Dona Erlete Voaden. Dona Erlete estava visitando a paróquia Nossa Senhora Aparecida. O padre viu uma foto bonita que tiraram da senhora. Também acolho a Sônia Dardes, o Valmir e a Creuza, bom dia. A Glória Vieira, Adriana Andréia, o Horácio Francisco, bom dia. Evandro Oliveira, Regiane dos Santos, o Ailton Souza, Maria de Lourdes Oliveira, louvado seja Deus. Minha irmã Daiane hoje também está presente. Louvado seja Deus. Todos bem-vindos, meus queridos. Vamos então iniciar hoje, dia 23 de setembro de 2022. A igreja celebra nesta sexta-feira a memória de São Pio de Pietrelcina e nós estamos no 35º dia da nossa quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Temos mais 5 dias pela frente. O tempo passa muito depressa, não é verdade? Vamos nos colocar diante da presença do Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos a oração inicial, composta pelo Papa São Leão XIII. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós.
Louvado seja Deus. Rezemos juntos a ladainha em honra a São Miguel Arcanjo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai celeste que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte da verdadeira fé, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, mensageiro da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas do purgatório, vós a quem o Senhor incumbiu de receber as almas depois da morte, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Rogai por nós, glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos das suas promessas. Amém. Oremos. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos pela intercessão de São Miguel essa sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais em todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem, meus queridos, rezemos agora a oração de consagração a São Miguel Arcanjo. Uma vez mais, coloque a mão no seu coração e rememore os seus propósitos, os propósitos pelos quais você está rezando essa quaresma, aquelas intenções que você colocou diante de Deus e de São Miguel Arcanjo lá no comecinho da quaresma. E também apresente suas intenções para este dia, hoje, dia 23 de setembro.
Rezemos juntos a oração de consagração. Consagremos a nós, nosso coração, nossa alma, nossa família, nossas casas, trabalhos, estudos, tudo o que fazemos e somos, a proteção desse que é nosso protetor, São Miguel Arcanjo. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e me ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família, tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida, e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados, a graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima. Obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para receber a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó Príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta, e com a vossa arma poderosa, lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo que um dia prostrastes no combate no céu. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Muito bem, meus queridos, tracemos sobre nós o poderoso sinal da cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos proteja, nos abençoe, nos guarde sempre, hoje e por toda a eternidade. Assim seja. Bendito seja Deus, meus queridos. Acolho uma vez mais os irmãos que entraram depois, que se manifestaram depois. Louvado seja Deus. Carol Almeida, bem-vinda, Carol. Sueli, vamos ver aqui. A Carol Almeida, a Sueli Firmiano, já falei. Também o Antônio Silva. Vamos ver quem mais aqui. A Cosma Damiana, bem-vinda. Marisa Léo Carvalho, bem-vinda. Dona Isabel. A Fátima Manzato, bem-vinda, Fá. Deus abençoe. E são essas pessoas mesmo. Muito bem. Louvado seja Deus, meus queridos. Nós vamos começar agora a nossa reflexão da palavra de hoje. Bendito seja Deus, nosso Senhor. – 23 de setembro de 2022, nesta sexta-feira, a Igreja celebra a memória de São Pio de Pietrelcina, presbítero. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas em Cristo, muito bom dia a todos. Um saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus pela sua vida, pela sua história, pela sua família. Que alegria nos reunirmos uma vez mais para meditarmos a bondade,
as maravilhas de Deus, meditando sua palavra. Hoje nós vamos continuar a meditar a leitura primeira proposta pela liturgia, que é a leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 3, versículos do 1 ao 11. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher a planta. Tempo de matar e tempo de salvar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de lamentar e tempo de dançar. Tempo de atirar pedras e tempo de as amontoar. Tempo de abraçar e tempo de se separar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador do seu esforço? Observei a tarefa que Deus impôs aos homens para que nela se ocupem. As coisas que ele fez são todas boas no tempo oportuno. Além disso, ele dispôs que fossem permanentes. No entanto, o homem jamais chega a conhecer o princípio e o fim da ação que Deus realiza. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, uma palavra bastante conhecida por nós, bastante conhecida esse trecho, que é o capítulo 3 de Eclesiastes. Mesmo muito conhecida, muito tem a nos instruir nesta data, hoje, dia 23 de setembro de 2022, em que a igreja celebra a memória de São Pio de Pietreutina, presbítero. Antes só de comentarmos um pouco desse texto, olharmos para a vida de São Pio, um homem repleto de proximidade, de intimidade, de amizade com Jesus nosso Senhor. Tamanha foi a intimidade que este santo, ele pôde reter para si muitas virtudes sobrenaturais, que nós vemos de maneira muito rara em outros santos ou nas pessoas. Por excelência, São Pio, ele conquistou para si as chagas do próprio Cristo, suas chagas, umas feridas inexplicáveis pela medicina, nas mãos, em seu corpo, pôde exalar o perfume de rosas. Não há outra explicação senão um homem que se entregou à vontade de Deus. As chagas no corpo de São Pio mostrava que ele efetivamente se configurava ao Cristo Cordeiro e se entrega pela santificação do mundo. São Pio tinha o dom de ler os pensamentos das pessoas que dele se aproximavam. Por isso, quando se aproximavam para o sacramento da penitência, diante das omissões, dos pecados, ele interpelava e fazia um forte convite à conversão verdadeira. Quantas pessoas não passaram pelo confessionário e tiveram a graça de receber a absolvição sacramental pelas mãos deste santo homem? Quantas pessoas não se converteram por meio dele?
da sua leitura dos pensamentos, das suas exortações, do seu perfume que exalava Cristo. Um homem verdadeiramente do sacramento da penitência. Um homem verdadeiramente configurado ao Cristo Cordeiro, que se entrega pela salvação do mundo. Um exemplo para mim, primeiramente como sacerdote, e um exemplo para todos nós, que muitas vezes abandonamos a intimidade com Jesus, nosso Senhor, e por isso nós nos santificamos. Muitas vezes nós atropelamos as coisas da vida, e São Pio vem nos mostrar que Deus é quem faz acontecer as coisas, muitas das coisas da nossa história. Meus queridos, esse texto, Eclesiastes capítulo 3, muito propício para nós, é a continuação do texto de ontem. O texto já começa de maneira categórica, objetiva, dizendo: tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para tudo o que acontece debaixo do céu. Já esse primeiro versículo desse capítulo 3 de Eclesiastes vem nos dizer o seguinte: não queira para hoje o que Deus sonha para o seu amanhã. Cada coisa tem o seu tempo e tem um momento oportuno. Quando nós queremos adiantar algo que não é para hoje, no fundo nós passamos a não viver aquilo em plenitude ou de maneira tão plena e perfeita como nós viveríamos se deixássemos aquilo acontecer no tempo devido. Consegue compreender? Se você colhe uma fruta que ainda está verde da árvore, pega, por exemplo, qualquer fruta, uma maçã, arranca uma maçã e come. O sabor não será agradável. O sabor trará uma decepção. Aquela maçã pode até estar bela por fora, embora ainda esteja sendo tecida pelas mãos do Criador, na sua perfeição amadurecida, mas por dentro ainda ela está verde. A beleza que ela já mostra no seu interior, o seu sabor ainda não será manifesto. Assim acontece com as coisas da nossa vida que nós queremos que se realize hoje, mas que não são para hoje. E existem muitas situações que nós temos a certeza de que se fazem necessárias serem realizadas hoje. Mas nós, mesmo quando manifestamos a certeza de que nós precisamos daquilo por hoje, nós ainda não sabemos a totalidade da história. Em nenhuma ocasião nós temos plena certeza de que aquilo que nós pedimos para Deus em prece, se de fato se faz necessário para o nosso hoje existencial. Mas, padre, é muito sofrimento, olha o que tem acontecido, essa situação precisa passar. Tudo bem, isso é o que você pensa. E se Deus estiver utilizando dessa situação para a sua santificação, para a santificação de uma outra pessoa, que sem essa situação não viveria a santidade e não seria salva? Nós não sabemos a totalidade da história. Meus queridos, esse texto, no fundo, vem nos pedir, já no primeiro versículo: faça o que lhe cabe e o que é oportuno e necessário que seja feito hoje. Faça sua obrigação. E o que não está mais nas suas mãos, o que fugiu de suas mãos, entregue a Deus, continue a orar por essas intenções, não desista. Ore, 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 mas ore de maneira a entregar a Deus e deixe que Ele faça. E eu vou dizer uma coisa para você, meu querido, minha querida. Existem situações da nossa vida pelas quais nós vamos rezar durante toda a nossa vida. E pode ser que nós não vejamos
o cumprimento daquilo que nós pedimos ou que nós percebemos ser o ideal. Mas nenhuma oração passa desapercebida aos olhos de Deus. Continuemos a orar, a entregar. O cumprimento disso independe de nós. Deixe que Deus faça, se Ele assim achar conveniente. Porque nenhuma oração é vã. Isso me vem muito à cabeça, sabe o quê? Quando pessoas rezam pela conversão de pessoas que amam e percebem que aquilo não se cumpre, que a pessoa não muda, que o tempo está passando e as coisas às vezes vão piorando. Continue a orar. Continue a orar. Será que não é Deus te santificando na paciência? Não sabemos. Uma coisa é certa, a situação vai estar aí para você enfrentar. Murmurando, desanimando, questionando, ou entregando-se a Deus e esperando em Deus, de qualquer uma das duas posturas, sejam quais forem, você vai ter que enfrentar isso. Então tenha consciência, tudo no tempo de Deus. Foi só o primeiro versículo, vamos para o segundo. Há um tempo para nascer e um tempo para morrer. Esse versículo segundo já tem muito a nos dizer. Todos nós temos um ciclo. A vida é constituída de ciclos. A vida é constituída de ciclos e de fases. Todos nós temos momentos. Todos nós temos um tempo a cumprir nesta terra. E eu vou lhe dizer uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã. Vou lhe dizer uma coisa. Como o texto nos sugeriu, há um tempo de nascer e tempo de morrer. Ninguém morre de véspera. Ninguém morre de véspera. Né? Ninguém morre de véspera. Nós temos uma missão para cumprir nessa terra. Nós temos uma missão para cumprir nesta vida. Às vezes, diante das situações da vida, às vezes, diante das enfermidades de entes queridos, nós temos de refletir a questão da morte. Todo mundo tem um ciclo a cumprir e quando esse ciclo ele chega ao fim, nós temos de auxiliar as pessoas que estão com seus ciclos chegando ao término, para que elas concluam o ciclo da melhor maneira possível. Por que o padre está falando isso? Porque a maioria das pessoas não aceitam a partida dos seus entes queridos. Não aceitam. Eu sempre digo na questão do sacramento da unção dos enfermos. Às vezes as pessoas estão acompanhando algum enfermo e aí a pessoa entra num caso grave, clínico, vai para o hospital, vai para UTI. A hora que o médico diz não tem mais o que fazer, aí a pessoa chama o padre para dar unção dos enfermos. Como se fosse assim, o padre vai agora despachar, a pessoa não tem mais o que fazer. Enquanto a pessoa estava na sua casa já enferma, você já devia ter chamado o padre. Para que ela tomasse consciência e ela se preparasse. Para que ela tomasse consciência de que ela estava passando um momento da sua vida que possivelmente seria um momento terminal. Você devia ter chamado o padre para que essa pessoa pudesse se santificar com a consciência. As pessoas precisam tomar consciência de que a morte é algo pelo qual nós vamos passar.
e que todos nós precisamos nos preparar para ela. Outro dia eu disse na minha homilia, e algumas pessoas se escandalizaram: felizes são os que adoecem e de maneira gradativa caminham para a morte. Credo, padre, como assim? Porque a pessoa tem oportunidade dela perceber que ela está caminhando para a morte, e aí ela vai se santificando. Ela tem a oportunidade de voltar atrás, rever as coisas que não foram legais e deixar o passado para trás e construir agora, no presente, no pouco tempo que ela tem, o céu que ela gozará eternamente. Olha que bonito isso. E quem foge da morte não se prepara bem para o céu. Pode ser que até não venha a possuí-lo. Por isso que tem gente, quando alguém morre, tem gente que não aceita, mas a pessoa talvez cumpriu o seu ciclo. Evidentemente que existem mortes lamentáveis, né? Por exemplo, de jovens que sofrem acidentes e tantas outras coisas, não é? Que machucam o nosso coração. É compreensível nesses casos, né? De fato, não cumpriu o ciclo natural. Mas a gente vê, às vezes, pessoas que estão cumprindo o ciclo natural, pessoas idosas demais, por exemplo, né? Com 100 anos, que já estão se preparando para morrer e os familiares não aceitam. Mas a vida é composta de ciclos. Oh, minha gente, não é fácil. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Por isso, vivamos bem o hoje, é a palavra que nós meditávamos ontem. Não adianta você, quando o seu ente querido for internado na UTI, nesse momento você querer fazer as coisas que você não fez por ele enquanto ele estava com você. Aí não adianta mais. Faça hoje. Faça hoje. Faça hoje. Meus queridos, o versículo 3. Há um tempo de Aliás, o versículo 2 ainda. Há um tempo de plantar e um tempo de colher a planta. Às vezes nós deixamos de fazer as coisas. Por quê? Porque nós queremos o resultado imediato. E é tolice. Tem coisa que você precisa fazer hoje para você colher amanhã, ou talvez para outros colherem, nem que seja você. Não precisa ser feito. Há um tempo de plantar e um tempo de colher. E o tempo de colher não somos nós quem determinamos. Volta no exemplo que o padre deu da conversão. Você está rezando por alguém se converter. Você sabe que isso é bom. Você sabe que isso agrada a Deus. Plante, ou seja, reze. Mas o tempo, o dia, o momento em que isso vai se cumprir, não é você quem determina. Porque Deus respeita o arbítrio humano. Há um tempo de matar, um tempo de salvar. Há um tempo de destruir, um tempo de construir. Há um tempo de chorar e um tempo de rir. Nesse versículo 4. Tempo de chorar, tempo de rir. Também uma coisa que às vezes a gente tem consciência, mas quando vem o tempo de chorar, nós nos afastamos de Deus, questionamos a Deus. Há um tempo para chorar e um tempo para sorrir. Vou fazer uma pergunta para você. Hoje, dia 23 de setembro de 2022, você está vivendo o seu tempo de choro ou de riso? Ai, padre, de riso. Um tempo de sorrir. Outros vão dizer: ai, tempo de chorar, padre. Meu hoje existencial não está fácil. Eu vou te dizer uma coisa. A vida é constituída de ciclos. Se você está vivendo o tempo de sorrir, se prepare, porque virá o tempo de chorar. Se você está vivendo o tempo de chorar hoje, espere no Senhor, que o tempo de sorrir vai chegar. E a vida vai dando voltas, ciclos. E nós sabemos disso. Quando o ciclo
do choro, do pranto, do lamento, da dor, da cruz vier, não desanime, não se afaste de Deus, agarre e abrace o Senhor para que você conquiste junto do Senhor o próximo ciclo, que é o ciclo da vitória, da alegria. Há um tempo de lamentar e um tempo de dançar. Há momentos bons da vida, há momentos ruins, mas vai passar. Bons ou os ruins vão passar estes momentos. Há um tempo de atirar pedras e um tempo de as amontoar. Há um tempo de abraçar e tempo de se separar. Tem gente que às vezes experimenta essa frase, né? É um tempo de abraçar e tempo de se separar. Tem muitas pessoas que têm entes queridos que moram muito longe, até mesmo em outros países, não é verdade? Há tempo de abraçar e tempo de se separar, de se despedir. Quando for o tempo de abraçar, abrace. Aproveite as pessoas, goste das pessoas, da alegria das pessoas, de estar com elas. Quando for tempo de se separar, não faça escândalo. Birra. Chegou o tempo, você já sabia que viria. Isso vale também em relação às pessoas vivas e mortas. Nós temos diante de nós pessoas que nós amamos vivas, é o tempo de abraçar, porque virá o tempo de se separar. E quando vier o tempo de se separar, enfrente naturalmente. Por quê? Porque você já teve a oportunidade de abraçar. Se você não abraçou, perdeu a oportunidade. Há um tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de esbanjar. A vida é assim. Nós não sabemos, meus queridos, quando se dará cada fase, não é verdade? Cada fase da nossa existência, quando vai se cumprir? Quando será o tempo, de fato, de buscar, tempo de perder, tempo de guardar e tempo de esbanjar? Nós não sabemos. Não sabemos. Mas uma coisa é certa. O ciclo se cumpre. E o padre não vai se estender mais. Tem tantas coisas que podiam ser faladas, né? Há tempo de calar e tempo de falar. Tem gente que acha que sempre é tempo de ficar falando, né? Pode ser que não seja o momento, né? Às vezes a pessoa não está pronta para receber o que você tem a dizer a ela. Silencie, guarde para o momento certo. Há tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, tempo de paz. Meus queridos, há um tempo para cada coisa. As coisas que Deus fez são todas boas, quando feitas no tempo oportuno, quando saboreadas no momento certo. O texto de Eclesiastes termina assim: e é muito bonita essa frase. As coisas que ele fez são todas boas, no tempo oportuno. Lembra do exemplo da maçã? Ela pode estar linda no pé, na árvore, mas se você colhê-la antes e mordê-la, mesmo que bela, ela vai amarrar sua boca. E aquela beleza, aquele brilho que ela tinha enquanto estava no pé, ainda madurando ou amadurecendo, você não sentirá essa mesma beleza no sabor quando você mordê-la. Deixe-a amadurecer até o tempo correto. Colha e morda. O seu sabor será condizente com a beleza que ela refletia no brilho da macieira. Tudo no tempo de Deus. Quando nos precipitamos, sofremos.
espere Deus, espere e tenha coragem. Força e coragem. Que Deus os abençoe e os proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo. Meus queridos, coloquem a água para ser abençoada. Nós tivemos uma queda de energia, vocês puderam perceber. Eu tive de iniciar o vídeo novamente, mas tudo dá certo, né, minha gente? A única coisa que vai ter que ser feita é que vai ter que editar o vídeo, juntar 2 vídeos para poder ser postada a reflexão, porque a internet interrompeu. Quem faz ao vivo, acontece essas coisas, né, minha gente? Ao vivo a gente acaba acontecendo essas coisas, não tem jeito. Muitos irmãos acabaram saindo e não voltaram, né? Mas depois será postada a mensagem de hoje, uma palavra muito bonita. A internet, quando caiu, eu acabei me desconcertando um pouco na reflexão. Peço desculpas pela... Às vezes a gente fica meio atordoado, né, com o que está à nossa volta. Vamos lá então, meus queridos, abençoar a água. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, vos peço por meio do ministério da igreja e pela ação poderosa da vossa graça, abençoai esta água apresentada pelos vossos filhos e filhas, para que ela se torne sacramental da vossa presença, proteção e bênção. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, nós vamos encerrar, porque hoje passamos muito tempo por causa da queda de energia. Que Deus os abençoe e os proteja sempre, sempre. Leve essa palavra no coração hoje. Há um tempo para tudo. Há um tempo, como nos diz o livro do Eclesiastes, as coisas que Deus fez são todas boas, mas no tempo oportuno. Que Ele nos ajude a compreender essa verdade. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, meus queridos. Força e coragem. Deus está no comando de tudo.